A série de História da Tecnologia vai falar de um tema um pouquinho diferente, longe das grandes empresas e produtos, mas é por uma causa especial. Em julho de 2019, a primeira missão tripulada do ser humano para a Lua completa 50 anos e vale a pena revisitar este momento, desde o contexto da época até o que ele trouxe de bom pra gente aqui na Terra. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo para comemorar esses 50 anos do homem na Lua e toca no sininho para receber uma notificação cada vez que um novo vídeo for enviado no canal, beleza? Então vamos lá para a história da Apollo 11. Primeiro é bom avisar, a gente não vai contar a história da exploração espacial, da NASA e nem de todas as missões da Apollo porque é muita coisa envolvida. O foco é a missão tripulada para a Lua, mas claro que para chegar nela precisa de um pouquinho de contexto. Bom, contexto você já sabe qual era. A Guerra Fria, um combate político, ideológico e tecnológico depois da Segunda Guerra Mundial, envolvendo o bloco da União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro, com toda aquela tensão de possíveis ataques nucleares. Como não tinha um conflito direto, um dos jeitos de dizer quem é que estava vencendo era mostrar um avanço incrível em algum setor. E a corrida espacial era talvez a mais disputada. Mas olha, o placar era uma goleada, com os soviéticos ganhando de lavada até a metade da década de 1960. Eles lançaram o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik 1, em outubro de 1957, que só transmitia um simples bip de rádio. Lançaram um mês depois a cadela Laika, primeiro ser vivo que orbitou o planeta. E Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano lançado ao espaço em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Ele ficou 108 minutos em órbita e soltou a clássica frase de que a Terra era azul e maravilhosa. Lembrando que o Gagarin era um cosmonauta, porque ele era soviético, o nome astronauta é coisa de americano. Por isso veio a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, criada em 29 de julho de 1958, pelo então presidente Dwight Eisenhower, depois desse medo gerado pelo Sputnik. Essa também foi mais ou menos a época do nascimento da ARPA, o órgão militar que serviu para o nascimento da internet, que já foi tema aqui do canal e tem tudo a ver com essa história. Já nesse primeiro ano começou o projeto Mercury para iniciar as missões tripuladas ao espaço e transformou os Mercury 7, que foram os primeiros astronautas do país, em verdadeiras celebridades e heróis nacionais. Alan Shepard foi o responsável pelo primeiro voo suborbital dos americanos, quase um mês depois de Yuri Gagarin. Faltava mais ambição para a NASA e esse mesmo ano de 61, o agora presidente John F. Kennedy fez a promessa. Os Estados Unidos colocariam um homem na Lua no fim da década e eles voltariam para a Terra em segurança. Além disso, já que ninguém tinha ideia de como mandar alguém para a Lua na época, a NASA comandou o projeto Gemini, que serviu de preparação e melhorou as técnicas e as tecnologias de voo de longa duração. Em paralelo, aí sim veio o programa Apollo, batizado em homenagem ao deus grego. E se a expectativa era alta, não tinha como começar pior. Em 27 de janeiro de 1967, a primeira equipe da Apollo, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, morreram em um acidente durante um teste ainda no solo, causado por um incêndio na cabine. Mesmo essa sendo apenas uma simulação, a equipe foi batizada de Apollo 1 e levou a NASA de novo para os laboratórios para evitar esse e outros problemas. Em 11 de outubro de 1968, aí sim decola a Apollo 7, primeira tripulada do programa, que foi ao espaço, e no Natal daquele ano a Apollo 8 já passava ali ao redor da Lua. Foi nessa missão que a famosa foto da Terra como se estivesse nascendo ao fundo foi tirada. As missões 9 e 10 serviram para testar o carregamento do módulo lunar, que é o pedacinho da nave que vai até a Lua, e fazer como se fosse um ensaio geral da missão principal, tirando só a parte do pouso. Aí vem a missão, a Apollo 11. Mas antes de novo vale a pena falar sobre os 3 astronautas que entraram para a história nessa missão. O mais famoso sem dúvidas é o comandante Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ele não era militar de formação, era um piloto civil de testes em aviação. O Armstrong era um cara meio recluso, foi professor universitário por alguns anos depois da missão, porta-voz da NASA em algumas ocasiões e depois foi curtir a aposentadoria numa fazenda. Ele faleceu aos 82 anos em 2012. O segundo a pisar na Lua foi Edwin Eugene Aldrin, o Buzz Aldrin. Ele foi o piloto do módulo lunar da missão e hoje, aos 89 anos, continua dando palestras e participando de eventos da NASA. Ele até já esteve em uma edição brasileira da Campus Party. O Buzz ainda voltou aos holofotes em 2002,
quando deu um soco no cidadão que foi entrevistar ele, acusando a missão na Lua de ser uma farsa. Por fim, tem ainda Michael Collins, o piloto do módulo de comando que ficou na órbita e não andou na Lua durante a missão. O Collins nasceu em Roma e é um piloto da Força Aérea experiente na Terra e no espaço, já que fez parte também da missão Gemini 10 em 66. Ele virou escritor e funcionário do governo, gerenciando alguns museus no país, até se aposentar. Foi ele que criou a logo da missão da Apollo 11, com a tradicional águia, símbolo do país, pousando na Lua com a Terra ao fundo. A única alteração do governo foi colocar o ramo de oliveiras, que ficava em cima, nas garras da ave, para deixar ela menos ameaçadora. E claro que a gente não pode deixar de prestar uma homenagem para as mulheres que naquela época nem podiam tentar uma vaga de astronauta, mas foram essenciais para o sucesso da missão. A cientista da computação Margaret Hamilton foi o grande nome por trás dos códigos de programação do software da Apollo 11, tanto nas simulações quanto na hora do pouso e decolagem. Além disso, como era tradicional desde a Segunda Guerra Mundial, a equipe que cuidava dos cálculos e dos computadores era na maioria feminina, com grandes nomes. A Katherine Johnson, por exemplo, trabalhou em boa parte dos cálculos de pouso da Apollo 11 e a vida dela e de outras figuras incríveis desse período foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo, que é recomendadíssimo. Mas vamos falar da missão. A Apollo partiu do Cabo Kennedy, hoje Cabo Canaveral, na Flórida, no dia 16 de julho de 1969, cumprindo por pouco a promessa do presidente. O foguete lunar era o Saturno V, que foi construído com a ajuda de várias montadoras e até um dedinho da IBM, e já tinha sido usado em alguns lançamentos. Ele tinha 10 metros de diâmetro na base, 111 metros de altura e 3.000 toneladas de peso. Ao todo, eram 3 estágios, com combustíveis separados e usados até o fim, quando a unidade é descartada, sobrando só a final. O primeiro estágio é o S-1C, o responsável pela decolagem, queimando uma quantidade absurda de energia com o combustível RP-1, que é um combustível líquido para foguetes espaciais. Essa talvez é a parte mais tensa e perigosa da missão, e daí para frente não tem mais volta. Na separação, a parte do foguete caiu no Oceano Atlântico. O segundo estágio, ou S2, é o responsável por colocar a nave na atmosfera terrestre e usa hidrogênio líquido e oxigênio líquido de combustível nos 5 motores J2. Ele também é descartado e cai no mar depois do uso, sobrando ali quase que só a pontinha do foguete. Esse é o estágio S4B, com o mesmo combustível do anterior, que traça a trajetória da órbita e dá o direcionamento para a Lua. Ele é descartado no espaço, deixando os módulos lunar, que é o Eagle, e os de serviço e comando, que é a Columbia, que ainda estão acoplados um no outro. O conjunto chegou na órbita lunar em 19 de julho e preparou o pouso para o dia 20 de julho de 1969. O Eagle então se desprende e começa a descida, pilotada de forma parcialmente manual pelo Buzz e pelo Armstrong. O pouso aconteceu na região conhecida como Mar da Tranquilidade, 1 minuto e meio antes do previsto e alguns metros ao lado, já que a Eagle precisou desviar de uma cratera. E é isso. Agora havia um ser humano a 384 mil quilômetros de distância do próprio planeta. O pouso e a descida dos astronautas foi televisionado para o mundo inteiro ao vivo e teve um recorde de telespectadores, um sucesso absoluto para a época. Para fazer a imagem chegar, foram necessárias 20 estações terrestres, todas interconectadas com satélites, e um sinal que chegou primeiro no Alasca e aí sim era retransmitido. As imagens de baixíssima qualidade eram de câmeras dos próprios astronautas e uma com um tripé que foi posicionado na frente do módulo. A Rede Globo fez a transmissão no Brasil com tecnologia da Embratel. E olha, vale uma curiosidade aqui. Os astronautas não aterrissaram na Lua. O termo aterrissar é usado para terra firme no planeta Terra. No caso do nosso satélite natural, o termo mais usado é alunissar, uma expressão derivada do francês. Na dúvida, usa pouso, que aí vale para tudo mesmo. De qualquer forma, o primeiro passo foi do Neil Armstrong, com a já clássica frase: It's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 minutos depois, vem o Buzz, e os dois logo depois conversaram por telefone com o presidente, que já era na época o Richard Nixon. A dupla, Neil e Buzz, coletou algumas amostras do solo e das rochas, fez vários experimentos com alguns medidores, colocou a bandeira dos Estados Unidos e deixou por lá um disco com mensagens de vários países, além de medalhas em memória aos astronautas da Apollo 1 e uma placa dizendo: "Viemos em paz por toda a humanidade".
Ao todo, eles ficaram 21 horas e 36 minutos na superfície da Lua. Depois, voltaram para o Eagle, que entrou em estágio de propulsão para a órbita lunar e se reacoplou nos outros módulos, onde estava o Michael Collins. Um dos pedaços do módulo lunar fica vagando por algum tempo, até cair de novo na Lua. O procedimento de reentrada na Terra foi em 24 de julho, e é nessa fase que os módulos de serviço e comando se separam. O de serviço tinha as células de combustível e fica para trás. O de comando é onde ficam os astronautas e os paraquedas, e é aquele que deve ser posicionado para suportar a alta temperatura da descida. O trio pousou no Oceano Pacífico em segurança e foi imortalizado na história. O projeto Apollo custou na época 20 bilhões de dólares e acabou com a corrida espacial, dando a vitória definitiva aos Estados Unidos. Mas claro que muita gente questionou os altos custos das missões e se isso algum dia traria benefícios para a humanidade. A gente tem discutido isso de novo atualmente e já tratamos esse assunto em um vídeo aqui do canal. Além da Apollo 11, o homem pisou na Lua mais 6 vezes no projeto Apollo, em missões que são pouco conhecidas e sem tanta importância política, ficando muito mais na ciência mesmo. Nem todas foram bem sucedidas. A Apollo 13, por exemplo, teve problemas no módulo de serviço e não pousou, mas os astronautas ficaram bem. Na comunicação com o controle da missão em Houston, no Texas, nasceu uma frase clássica que ficou ainda mais famosa na voz do Tom Hanks. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. O projeto Apollo acabou na missão 18, em 1975, para a utilização do ônibus espacial pela NASA no lugar. Com o tempo começaram também as dúvidas. Será que essa missão não foi verdadeira mesmo? Não passou de um plano dos Estados Unidos para ganhar a corrida espacial? Muita conspiração foi gerada desde aquele período, com perguntas a respeito de sombras, da clássica pegada e tudo mais. E até o diretor Stanley Kubrick entrou na história como suspeito contratado para fazer as filmagens, já que ele tinha feito 2001 Odisseia no Espaço um ano antes. Mas olha, a gente foi mesmo, viu? E a Terra, como os astronautas puderam ver por vários ângulos, é mesmo redonda. E agora em 2019 a NASA está em outra fase, com um novo plano que deve recolocar um astronauta na Lua e ir ainda mais além. O projeto Artemis, que é a deusa grega irmã de Apolo, envolve pousar no nosso satélite natural de novo em 2024, agora para ficar mais tempo por lá e desbravar locais ainda não explorados, como o Polo Sul da Lua. Além disso, a ideia é estabelecer lá uma base de pesquisa e também de lançamentos, já que o grande objetivo, inclusive do presidente Donald Trump, é ir para Marte, ainda sem um prazo definido. Esse período está sendo bem legal para quem gosta do tema, com o lançamento de várias homenagens. Teve, por exemplo, o filme O Primeiro Homem, que levou o Oscar desse ano pelos efeitos especiais. Ele conta a história da missão da Apollo 11 do ponto de vista do Neil Armstrong, interpretado pelo Ryan Gosling, e toda a sequência na nave depois na Lua é de tirar o fôlego. Além disso, a CNN fez um documentário chamado Apollo 11, com imagens remasterizadas e muito material inédito. E uma miniatura da Eagle em Lego foi lançada para virar brincadeira ou peça de colecionador e, olha, também sonho de muitos astronautas. E essa história da Apollo 11 e da ida do ser humano à Lua pela primeira vez. Se você tem uma ideia aí de uma empresa, de um produto, de um serviço ou de uma data histórica da tecnologia para virar tema aqui no canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal do Tecmundo, dar o joinha, tocar no sininho e conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aqui estão todos os temas que já foram contados por aqui. Até a próxima!